E aí, galera, a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre classificação periódica, tabela periódica. Existem duas classificações da tabela. Uma delas, que é mais rápida, mais simples, é aquela que separa os metais dos não metais, semimetais. Bem simples, bem tranquilo. Então, uma tabela periódica, vocês vão procurar um elemento que está aqui nesse cantinho aqui, que é o bóron. O bóron é um semimetal. Não é a importância do bóron em si, mas ele separa os elementos. Então, vocês vão olhar que assim, logo abaixo dele tem uma escadinha, que é onde aparece aqui, ó, 6 elementos, ó, 2, 4, 6. Então, o bóron faz parte dos semimetais. Então, todos os elementos que vêm para a esquerda são os metais, com exceção do hidrogênio, tá aqui, ó. Inclusive aquelas duas linhas que aparecem embaixo da tabela também são metais. Os que vêm para a esquerda, metais. Os que vêm para a direita, essa galera aqui, ó, são os ametais. Ali está o nitrogênio, o oxigênio, o carbono, o flúor, o cloro, são os ametais. Essa última coluninha aqui é a coluninha dos gases nobres. Então, são 5 grupos. O boro ajuda a gente a localizar os semimetais. Boro, 2, 2, 2. São 7 semimetais. Para a esquerda, os metais. Para a direita, os ametais. A última coluna, os gases nobres. E o hidrogênio que vive sozinho aqui mesmo. Então, algumas características dos metais. Os metais geralmente são sólidos. Só tem um metal que é líquido, que é o mercúrio. Os metais, geralmente, eles possuem brilho. Eles são dúcteis, dúctil. Eu posso fazer um fio de cobre para usar na iluminação, rede elétrica. Eles são maleáveis, eu posso fazer uma lâmina, uma folha de alumínio que a gente usa em casa, papel alumínio. Eles são bons condutores elétricos, bons condutores de calor. Normalmente eles perdem elétrons, eles são cátions, eles têm facilidade em perder elétrons. Então são características dos metais. Família 1A tem um elétron só, é metal, perde um elétron. Família 2A tem 2 elétrons na camada de valência, perde os 2 elétrons. Então, a tendência deles é ficar positivo. Os ametais, esse prefixo aqui na frente, quer dizer não metais. Então, eles não são iguais aos metais, ao contrário. Não são bons condutores de calor, não são bons condutores elétricos, não são dúcteis, eu não posso fazer fios, não são maleáveis, eu não posso fazer lâminas. Eles não têm a tendência de perder elétrons, ao contrário, eles têm a tendência de ganhar elétrons, então eles são ânions. Eles não são geralmente sólidos, tem líquidos, tem gasosos, é uma bagunça. Eles não têm brilho, são quebradiços. Então essas são características opostas aos metais. Os semimetais, como eles estão entre os dois, ó, entre os metais e os não metais, eles têm características intermediárias. Então, não precisa saber quem tem o quê, basta saber que eles têm características intermediárias. Os gases nobres na última coluna são aqueles que são gasosos, são estáveis. Por que são estáveis? Porque eles já têm a camada de valência completa, com 8 elétrons, com exceção do hélio, que tem 2. Então, já que eles são estáveis, para eles não precisa fazer reação. Ligação química, para quê? Ligação iônica, covalente, metálica, para quê? Eles já são estáveis. Então, eles são gases, não reagem com ninguém, são estáveis. O hélio tem 2 elétrons na camada de valência, os outros têm 8. Então, são os gases nobres. E o último que está aqui assim, é o hidrogênio, que ele é uma família dele mesmo. Então, ele é inflamável, é um gás, ele é incolor, inodoro, insípido, quer dizer, não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto. E ele é o hidrogênio, sozinho na família dele. Ele não é metal, ele está na família 1A, mas ele não é metal alcalino. Ele está ali porque ele tem um elétron na camada de valência, só por isso. Essa é uma classificação da tabela, que é bem facinha. Então, pela posição, se eu colocar o ferro aqui, ó, pela posição ele é metal. Se ele é metal, tu já sabes tudo sobre ele. Ele é sólido, ele é bom condutor elétrico, ele é bom condutor de calor, ele é dúctil, ele é maleável, blá, 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 blá. As características dos metais. Então, essa classificação é bem fácil. A outra classificação que aparece na tabela periódica é aquela das famílias e períodos. Então, se eu pegar uma tabela periódica de novo aqui, ó, desenhar ela bem bonitinha aqui assim, ela é dividida em linhas, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que será que a tabela periódica foi dividida em 7 linhas? 7. Quantas camadas nós temos? 7. Então, a tabela periódica tem 7 linhas horizontais, uma para cada camada. Então, o hidrogênio está na primeira linha, é porque ele tem uma camada só. O lítio está na segunda linha, é porque ele tem 2 camadas, um S2, 2S, ó, 2 camadas. O sódio está na terceira linha, por quê? Porque ele tem 3 camadas. 3 camadas, a camada de valência é a terceira. Se ele tem só 3, a maior é a terceira. O potássio está na quarta linha, ó, os elementos da família 1A. Então, conforme eu sei onde o elemento está, eu sei quantas camadas ele tem. Para isso que serve o número do período. Então, essas linhas aqui são os períodos. Uma para cada camada. Então, se nós tivéssemos 8 camadas, nós teríamos 8 linhas na tabela. Como nós temos 7 camadas, são 7 linhas. Ponto. Agora, nós temos as colunas verticais. Ó, as verticais aqui, ó. Então, nós temos aqui as famílias, as famílias da tabela. Tem 2 grupos, 2 famílias, 2 grupos. Tem as famílias A e as famílias B. Não tem 3, só tem 2. Ó. Família A e família B. As famílias A estão aqui, ó. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. São 8 famílias A. As famílias A têm um nome geral. São os representativos. Representativos. Todos das famílias A são representativos. As famílias B são os elementos de transição. Então, famílias A, representativos, famílias B, transição. Famílias A estão aqui, ó, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. As famílias B estão aqui no meio. Aquelas 2 linhas aqui embaixo também pertencem às famílias B. Então, a ideia é assim, ó, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B tem 3 colunas. A família 8B são 3. Aí depois vem 1B e 2B. Ficou espremidinho aqui, mas essa é a divisão. Então, nós temos 8 famílias A e 8 famílias B. As famílias A são os representativos, as famílias B são de transição. Então, lá, famílias A tem 1A, tem nome especial. Além de ser representativa, a família 1A é metal alcalino. Família 2A, além de ser representativo, é metal alcalino terroso. Família 3A é a família do boro. Família 4A é a família do carbono. Família 5A é a família do nitrogênio. Família 6A são os calcogênios. Família 7A são os halogênios. E a família 8A são os gases nobres que a gente conhece. Então, ó, as famílias A, além de ter um nome geral representativos, ainda tem um nome especial para cada uma. 1A alcalino, 2A alcalino terroso. 3A boro, 4A carbono, 5A nitrogênio. 6A calcogênios, 7A halogênios, 8A gases nobres. As famílias B, elas só têm esse nome aqui, ó, transição. Só. Não tem 1A, 2A, não tem, é só transição. E como tem 2 grupos assim, eles dizem que esses aqui são transição externa e esses aqui de baixo são transição interna. Só isso. Não tem nome especial para 1B, 2B, 3B, não tem. Então, ó, grupos tem 2. A, B, famílias. A, B, grupos. 1, ó, A, B. A tem 8, B tem 8. Só que aqui tem 3 famílias 8B. Como que a gente faz para saber, por exemplo, pela distribuição eletrônica, qual é a família? Se olhar na tabela, a gente sabe. Se eu perguntasse assim, ó, quem? Ah, o ferro. O ferro está aqui, professor, ó, na família 8B da quarta linha. Fácil. Ah, professor, cadê o cálcio? Ah, o cálcio está aqui, na família 2A, na quarta linha, quarto período. Tá. E se eu não tenho a tabela, como é que eu faço para identificar um elemento? Como assim não tem tabela? Tem vestibulares que não dão tabela periódica. Se dá a tabela, fica fácil para a gente identificar.
E se não dá tabela? Como é que a gente faz? Usando a distribuição eletrônica. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, Na11, o sódio. Nosso amigo sódio, do NaCl. Como é que fica a distribuição? 1S, isso, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, ó. Gastei, ó. 2, 4, 10, 11. Gastei tudo. Ele tem uma, duas, três camadas. Três camadas. Terceiro período. Fácil. Três camadas, terceiro período. Agora, vamos lá. Onde é que terminou aqui? Ó? Terminou em 3S. Então, olha as possibilidades. Ó. S e P. D e F. Ou termina em S, ou termina em P, ou termina em D, ou termina em F. Não tem outra letrinha. Se terminar em S ou P, é família A. Se terminar em D ou F, é família B. Ponto. Ó. Terminou em SP, família A. Terminou em D ou F, família B. Aqui terminou em S, família A. Qual é a regra para saber qual é a família? Dá uma olhadinha. Ó. Quantos elétrons tem na camada de valência? 1. Família 1A. Pode olhar na tabela, está lá, no terceiro período, família 1A. Vamos fazer um outro exemplo? Vamos fazer um outro exemplo. De novo, vamos pegar aqui o cálcio. Não, o cálcio é muito fácil, né? Vamos pegar aqui o cloro 17. Vamos ver, será que é família A, família B? Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Ó. 2, 4, 10, 12, 17. Vamos lá. Quantas camadas tem? Uma, duas, três. Ó. 3, 2, 1. Então, ele está no terceiro período. Fácil. Agora, a camada de valência é a maior camada. Aqui, ó, é a terceira. Quantos elétrons tem? 2 mais 5, 7. Vamos lá. Terminou no quê? Terminou em quê? Terminou em P, não foi? SP é família A. D ou F é família P. Então, ó, terminou em P, é família A. 7 elétrons, 7A. Fácil, né? Bem facinho. Agora vamos fazer um exemplo da família B. Como é que funciona quando é família B? Não é difícil, não, é fácil. Vamos pegar aqui o SC21. SC21. Vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 21. Gastei os 21. Vamos separar em camadas? Vamos lá. Primeira camada, segunda camada, ó. Terceira, ó, tem que cuidar aqui, ó. Terceira camada, quarta camada. Então vamos lá. Quarto período. Por que quarto período? Ele tem 4 camadas. 4 camadas, quarto período. Quarto período, 4 camadas. Ponto. Agora, ele terminou em S ou P? Não. Se tivesse terminado em S ou P, seria família A, mas não terminou nem em S nem P. Vamos lá. Ele terminou em D ou F? Terminou em D aqui, ó. Então é família P. Ponto. Sei que terminou em D, é família B. Agora, como é que eu faço para saber o número da família? Se é 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, sei lá, qual é o número? Simples a regrinha. Basta somar o número que tem aqui, ó, de elétrons, aqui, ó, dos últimos dois, ó. Os últimos S e D. S2, D1. Soma os últimos dois, ó, S e D. 2 mais 1, 3B. Facinho. Quarto período, ó, primeira, segunda, terceira, quarta camada. Quarto período. Por que 3B? Porque eu somei S2 com D1, deu 3. 3B. Por que B? Porque terminou em D. Ah, tá. Então essa soma aqui, ela poderia ser quanto? Ela poderia ser, vou imaginar que aqui fosse, ó, vou apagar aqui, ó. Se aqui fosse 22, aqui terminaria em 2, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22. Então aqui seria 2. Então, 2 mais 2, 4B. Se aqui fosse o 23, aqui, ó, não seria o SC, seria outro elemento, aqui terminaria em 3, ó, 3. Como é que faz? Ó? Terminou em D, família B. 2 mais 3, 5B. Ó, que fácil. Então, a regra é assim, ó. Soma os dois últimos S e D. 2 mais 3, 5. Tá, e se o D for
6. Tá bom, vamos botar 6 aqui, ó. 2 mais 6, 8. 8B. Ó, que fácil. Tá, e se aqui der 7? 7 aqui, 7. 2 mais 7, 9. Tem família 9B? Não. Continua sendo 8B. Ó, aqui mudou um pouquinho. Se aqui for 8, aqui, ó. 3D8, 2 mais 8, 10. Tem família 10B? Não. Também é 8B. Ah, professor, agora mudou, né? Agora, então tá. Então eu vou fazer uma tabelinha, ó. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar o S e o D. S2D1, ó. S2D2, S2D3. Aí vocês vão somando, vai ter o quê? D4, D5, D6 e vai. Aqui vai ser sempre S2, S2, ó. Sempre soma. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. 2 mais 4, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que o máximo é 12? Porque eu vou ter aqui, ó, D10, que é o máximo do D, D10, e aqui S2. 2 mais 10, 12. Tá, e qual é a família? É fácil, ó. 3 é 3B. 4 é 4B. 5 é 5B. 6 é 6B. 7 é 7B. 8 é 8B. 9 é 8B. 10 é 8B. Lembra que eu falei que tinha 3 famílias 8B? Tem 3 famílias 8B. Quando a soma der 11, é 1B. Quando a soma der 12, é 2B. Facinho, é só lembrar dessa somatória. Tá, professor, e quando terminar em F? F pode ser que termine em S, pode ser que termine em P, aí é família A. Se terminar em D, é família B. E se terminar em F? Terminar em F é família 3B. Pronto, não precisa nem somar. Terminou em F, é família 3B. Regra feita, acabada, pontinha. Então, a tabela periódica, bem rapidinho para revisar. Ela foi organizada em ordem crescente de números atômicos. Quanto maior o número atômico, ela vai crescente, vai crescente, vai crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ela vai crescendo em número atômico. Ela é dividida em linhas, são os períodos, cada período para uma camada. Primeiro período, primeira camada. Segundo período, tem 2 camadas. Terceiro período, terceira linha, 3 camadas. E assim vai. E as famílias dizem para nós o quê? Se é família A, é porque terminou em ST. Se é família B, terminou em D ou F. Se é a família A, é só ver quantos elétrons tem na camada de valência. 1A tem 1 elétron, 2A tem 2 elétrons, 3A tem 3 elétrons, e assim vai. Famílias B, a família B termina em D ou F. Então, quando termina em D, para saber o número da família, eu somo os últimos 2 S e D. S, D. Somando os elétrons, vai dar o número da família. Agora, quando termina em F? F é família 3B direto, sem estresse. Beleza, galerinha? Obrigado pela aula de hoje. Até a próxima.